Muito bem, amigos, falamos da lição número 2, na parte de terça-feira, a quem adoraremos, ou estamos adorando a quem? Os que se tornarão vencedores da marca da besta, através da obediência a Deus, vão precisar estar atentos às mudanças que o mundo político e religioso vai apresentar. Tudo pode acontecer de uma forma muito rápida. Como aconteceu com o Covid, da noite para o dia, nós vimos proliferar uma doença que nem existia, e quando se pensou, milhões de pessoas já estavam mortas. Então, as pessoas foram pegas de surpresa. Não havia leite em hospitais, não havia conhecimento, não havia remédio, não havia vacina. Uma coisa estrondosa, uma coisa que abalou o mundo inteiro. E, de repente, todo mundo começou a usar máscara. Quer dizer, foi uma ordem mundial. Por que não pode acontecer com a questão da marca da besta? A partir de tal data, o domingo é o dia da adoração. E os fiéis filhos de Deus vão saber que o testemunho deles vai ajudar muita gente a tomar uma posição. Por outro lado, o medo é que alguns cristãos adventistas, que hoje têm uma vida mais ou menos cristã, vão, assim, titubear. Como diria no Nordeste, vão entregar o fubá, vão entregar a tapioca. Ou seja, não vão suportar a pressão. Vão ponderar entre aquilo que estão fazendo e aquilo que eles vão perder. E vão passar para o lado da besta. Então, o nosso testemunho vai ajudar muita gente. Uma noite, um rapaz entrou numa igreja em Paris e ele viu um homem assim, bem vestido, ajoelhado lá na frente. Ele foi pela lateral da igreja e quando ele olhou, era o professor e cientista Louis Ampère, grande professor francês. Aquele moço disse: não acredito, é o professor Louis Ampère. O que ele está fazendo aqui ajoelhado? Ele se aproximou, ajoelhou-se atrás do professor Louis Ampère e ouviu a oração do professor Louis Ampère, pedindo perdão por seus pecados. Aquele moço abriu os olhos e ficou pensando: meu Deus, se um homem como o professor Louis Ampère, tão assim, estudioso, tão didático, tão assim, experiente, se esse homem não se envergonha de vir numa igreja ajoelhar e pede perdão a Deus pelos pecados dele, que devo eu então fazer? Devo me consagrar a Deus, porque com certeza eu vou ser beneficiário. E assim, ele levantou-se devagarinho e foi embora e voltou a assim, adorar a Deus de forma plena, se tornou um cristão sincero. O professor Louis Ampère nem sabe disso, nem soube disso nunca na vida. Mas esse moço registrou em um livro essa sua experiência, porque se tornou um dos grandes pregadores da França. Esse moço, ele viu o testemunho de um homem e através desse testemunho ele foi então impactado. Quando o nosso testemunho estiver coerente com a vontade divina, a obediência à lei do Senhor, pessoas vão olhar e vão assim seguir um exemplo e muitas vezes nós nem saberemos que estamos sendo uma luz para iluminar o caminho das pessoas. Então, a pergunta número 5 diz assim: se uma pessoa se recusar a receber a marca da besta, quais as penalidades que essa pessoa vai sofrer? Apocalipse 13, de 13 a 17, diz assim, que a besta que subiu da terra, que tinha 2 chifres e que tinha a aparência do cordeiro, mas falava como dragão, fez grandes sinais diante da besta, que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. E essa besta engana os que habitam sobre a terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, dizendo aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem para a besta, que recebera a ferida na espada e que havia sobrevivido. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que todos os mortos, todos os que fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, lhe seja posto um sinal na sua mão ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então a pergunta é: se uma pessoa se recusar a aceitar o número, a marca da besta, quais as penalidades que a pessoa vai sofrer? Resposta: se a pessoa não aceitar a marca da besta, ela receberá penalidades como restrição econômica, de comprar ou vender, e depois um decreto de morte vai selar a vida dessa pessoa. Viver no tempo do fim vai ser muito desconfortável para um grande número de pessoas que não estiverem totalmente com sua fé firmada no Senhor. Alguns vão aceitar a marca da besta por conveniência, outros por medo mesmo, e outros vão aceitar assim, vão contemporizar com a marca da besta. Alguns vão dizer: eu vou aceitar a marca da besta só para eu não ter restrição econômica, eu continuar vivendo com a minha família, mas por dentro mesmo eu adoro a Deus. Isso não vai funcionar. Uma hora a pessoa vai se trair, e então vai ficar pior a situação dessa pessoa, porque ela pode perder
assim, o seu nome no livro da vida. Porque Deus pode considerar essa pessoa como uma pessoa traidora. Então, a firmeza, como os reformistas mostraram, é muito importante. Seja a tua palavra sim, sim, não, não, disse Jesus, o que disto passar vem do maligno. Por isso, viver no tempo do fim vai ser um grande desafio. Nós vamos precisar do poder de Deus nos ajudando e nos protegendo, porque o Senhor Deus, Ele deve ser o nosso escudo. Ellen White escreveu, em Grande Conflito, página 603, todas as forças dos poderes das trevas estão operando contra a raça humana para restringir a liberdade religiosa e impor o culto da adoração de um sábado falso e idolátrico. Deus sabe de todas essas coisas e vai proteger os seus filhos. Isso é muito importante, porque quando os filhos de Deus imaginarem que estão diante de um grande perigo, o Senhor Deus vai levantar sempre uma forma de proteção. Aconteceu isso no tempo da rainha Esther, quando Mardoqueu disse para a rainha Esther: estamos perdidos. E ele disse: mas vamos fazer o seguinte, vamos jejuar, nós vamos orar. Você também com as suas moças, orem também e vá falar com o rei. Então, veja, a mulher perseguida. Esther é o símbolo da mulher do Apocalipse também. Mardoqueu é o símbolo de Jesus, o vencedor. E juntos, eles então conquistaram a vitória. E Amã, símbolo do diabo, da besta, do perseguidor, o Agagita, Amã o Agagita, ele acabou perdendo e morrendo na forca que ele mesmo preparou. Então Deus tem uma forma de libertar os seus filhos. Quando na Alemanha os cristãos foram perseguidos durante mais de 10 anos, Deus colocou no trono da Suécia um homem chamado Adolfo Grande. Esse homem era um protestante, era um crente. E ele entrou na Alemanha com 13.000 homens e libertou todos os crentes e trouxe para a Suécia. Deus, comissionou esse seu servo para ajudar aqueles que estavam precisando de proteção. Deus nos abençoe e acredite, há proteção no Senhor para os últimos dias. Fique com Deus.